versículos, meus irmãos. A palavra de nosso Senhor. Romanos capítulo 6, vamos ler verso 22 e 23. Bom? A palavra do Senhor. Romanos capítulo 6, verso 22 e 23. Diz a Escritura: Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe. Ó Senhor, nós estamos aqui nesta manhã do dia do Senhor, da ceia do Senhor, para te louvar, Senhor, para te adorar e para ouvir, Senhor, a sua voz. Fale conosco. Rogamos, Senhor, pedimos em nome de Jesus que a sua palavra seja compreendida por nós, que o nosso coração, Senhor, se abra para a sua verdade. Senhor, nos edifique. Em nome de Jesus oramos assim, Senhor, que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Pode sentar. Amém. Irmãos, eu queria meditar com vocês hoje. Hoje é o domingo da ceia do Senhor. E eu tenho procurado, nos domingos da ceia, meditar com vocês em... sempre nós fazemos isso, mas, assim, tratar mais diretamente do Evangelho, do efeito do Evangelho nas nossas vidas, e da diferença do Evangelho com outras tentativas humanas de agradar a Deus, de lidar com Deus. É uma coisa que eu tenho procurado enfatizar sempre para vocês, é que as pessoas, elas tomam um rumo nas suas vidas, e um rumo errado, normalmente, com relação a Deus. Ou elas tratam Deus como alguma coisa assim, totalmente desnecessária, como um Deus desprezível, e adoram ídolos, que é o que acontece no capítulo 1 do livro de Romanos. E aí elas vão se entregando a tudo que não é bom, perdendo totalmente a noção do que é justo, do que é santo, e se afundando cada vez mais no que é pecaminoso. Isso é Romanos capítulo 1. Mas nós observamos também, temos visto isso nesses estudos da ceia, que uma outra maneira errada, meus irmãos, é as pessoas tentarem, isso está no capítulo 2 de Romanos, as pessoas tentarem agradar a Deus por obras. Já é o lado do religioso. E o que Paulo diz também, lá no capítulo 2, é que isso também não adianta. As pessoas se tornam hipócritas. Então, elas, como ele fala aqui, vou só ler aqui o versículo, se vocês quiserem também ler, podem ler comigo, está pertinho aí, né? No capítulo 2, no versículo 21, por exemplo, só para dar um exemplo, ele diz assim: Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Então, aí ele diz mais, só para ler mais um pouco. 23. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Então, veja, eu quero chamar a atenção de vocês para essas duas coisas. O homem que não quer saber de Deus, que não quer saber de igreja, que não quer saber de religião, ele é como no capítulo 1. Ele despreza Deus, adora ídolos e vai se degradando moralmente.
Eu não li, mas eu quero ler agora. Eu li do religioso, mas eu quero ler do homem que não busca religião nenhuma. Capítulo 1, versículo 28, o apóstolo Paulo diz assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, e assim por diante. Nem vou mais ler, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês agora é o seguinte: aquela pessoa que lida com Deus de forma assim, Deus não importa, e ele não busca Deus, ele adora ídolos criados por ele mesmo, capítulo 1, é o irreligioso, o homem pagão. É isso aqui que acontece com ele se degrada moralmente, ele se entrega cada vez mais ao pecado. Então, ele não tem santidade. O outro, religioso, hipócrita, não acontece muito diferente com ele. Ele só veste uma capa, mas acontece isso com ele também. É só uma casca religiosa, mas que encobre isso aqui, ó. Capítulo 2, versículo 21. Ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. Pregas que não se deve furtar, mas furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Abominas os ídolos, mas cometes sacrilégio. Então não existe santidade também. O meu tema hoje é santidade. Santidade no Evangelho. Eu queria mostrar para vocês, antes de mostrar a santidade no Evangelho, que se a pessoa que abandona Deus e ela não busca uma igreja, é o capítulo 1, que nós poderíamos comparar com o homem hoje, o homem que é um homem secular, ou o ateu declarado, o ateu prático, enfim, um homem da nossa cultura que não vai numa igreja, que não pensa nessas coisas, que só pensa na vida aqui, e aí, como Paulo diz, começa a adorar ídolos dessa vida mesmo, inventa ídolos e vive para cá. Ele se degrada moralmente, ele vai piorando nas suas práticas, no seu coração, e Paulo diz mais, que o coração dele, Deus dá a ele, Deus o dá, melhor dizendo, ao seu próprio coração. Mas o religioso, aquele que quer, ganhar Deus pelas suas obras, não é melhor que isso. Ele só é um hipócrita, em que ele diz para não furtar, mas ele furta. Diz para não adulterar, mas ele adultera. Abomina os ídolos, mas comete sacrilégio. Então, vocês estão percebendo que o Paulo está nos ensinando aqui que esses dois tipos humanos de lidar com Deus, ou desprezando a Deus, ou tentando agradar a Deus pela própria força, não produz santidade. Eu queria que vocês guardassem muito isso nessa manhã. Vou repetir isso aqui. Aqueles que desprezam a Deus não vão ser santos. E nem aqueles que tentam buscar Deus de acordo com a sua própria justiça, religião, justiça própria, também não vão ser santos. A santidade, vocês lembram daquele grande, seríssimo texto de Hebreus? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Vamos pensar nisso, meus queridos irmãos. Hebreus está dizendo, nós não vamos para o céu sem santidade. Nós não vamos morar com Deus sem santidade. Deus é santo, de maneira que se a nossa vida nesse mundo não é santa, nós não vamos para o céu. Então, eu estou chamando a atenção de vocês para essa realidade séria, né? Mas é o que a Bíblia ensina. A Bíblia diz assim, olha, sem santidade ninguém verá o Senhor. Pois bem, o homem ímpio não tem santidade. O homem meramente religioso, hipócrita, não tem santidade. Mas, veja o que Paulo diz no capítulo 6, no versículo 22 e 23. Agora, que foi o texto que eu comecei, né? Mas eu quero ler com vocês de novo. Veja aí. Ele diz assim, olha, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus,
tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, veja que ele está dizendo aqui, aquilo que eu acabei de falar. E Hebreus diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Paulo está dizendo, não. Aqueles que foram feitos servos de Deus, foram libertados do pecado, têm o fruto para a santificação e, portanto, têm a vida eterna. Por fim, a vida eterna. Verão a Deus. O que Paulo está dizendo aqui, portanto, é que Deus está operando o que o pagão não conseguiu e o que o religioso hipócrita não consegue também. A santificação e, finalmente, a vida eterna. E aí ele fala mais no versículo 23. Aliás, antes de ler o versículo 23, eu queria ler com vocês aqui o versículo... vamos ver aqui o versículo 19. Olha o que diz no versículo 19. Diz assim, falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, está falando aqui diante de Cristo, diante da pessoa conhecer a Cristo. Pode ser que ela tivesse sido uma pagã, capítulo 1. Ou pode ser que ela tivesse sido uma religiosa, capítulo 2. Mas não importa. Ela apresentava o corpo dela, os membros dela, para servir a imundícia e a maldade para a maldade. Mas agora Paulo está dizendo, agora apresentem os vossos membros para servir a justiça para a santificação. Então, é outra vida. Ele está dizendo assim, agora, quer dizer, em Cristo, somente em Cristo, você verdadeiramente vai poder oferecer os seus membros, vai poder oferecer o seu corpo para a santificação. Antes disso, o que vocês faziam? Vocês ofereciam os seus corpos, os seus membros, para a imundícia, para a maldade, para a injustiça. Agora, vamos ler o versículo 23. No versículo 23, ele diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ler de novo, meus irmãos? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, olha, o homem ímpio, seja pagão, seja religioso, não importa, ele está no pecado. E o pecado vai dar um salário para ele. Qual é o salário do pecado? Então, a pessoa, ela serve o pecado, e assim como um patrão de hoje em dia paga o salário todo mês para o trabalhador, assim também o pecado, ele paga um salário fielmente para o seu servo, que é a morte. O pecador vai morrer, sem dúvida nenhuma vai morrer, mas o dom gratuito. E aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Olha, se Deus não vir nos salvar, não tem jeito, nós morremos nos nossos pecados. Mas ele está dizendo aqui que Deus veio nos salvar. Ele nos deu um dom, e um dom gratuito. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, ou seja, ele está dizendo aqui, olha, Deus está nos livrando do pecado e, consequentemente, da morte. E nos tirando do poder do pecado e do poder da consequência, do salário que é a morte, o dom da graça de Deus é a vida eterna. É a vida eterna. Então, observe bem, meus irmãos, o que ele está deixando aqui bem claro é o seguinte, aquele homem ímpio que não ama Deus pode ser um pagão, que não quer saber de igreja, pode ser um religioso que está na igreja, mas não importa, não ama Deus, realmente não foi convertido ainda, ele vai morrer. Mas a graça de Deus o salva. O dom gratuito de Deus o salva e lhe dá a vida eterna. Agora, por meio de quem? Vamos ver o finalzinho do versículo 23. Por Cristo Jesus, nosso Senhor.
Por Cristo Jesus, nosso Senhor, ele dá a vida eterna. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando da grande e poderosa obra da graça de Deus, da salvação em Cristo Jesus. Vamos agora compreender aqui, meus irmãos. Capítulo 1 diz: esses homens pecaram, os pagãos, e mesmo, finalzinho do capítulo 1, que vocês devem lembrar, ele diz assim: mesmo sabendo que o juízo de Deus vem sobre todo aquele que faz essas coisas, eles fazem e eles incentivam, eles aplaudem os que fazem. Então, o que vem sobre eles no final? O juízo de Deus, a morte eterna. No capítulo 2, o apóstolo Paulo também diz: para aqueles abusadores, religiosos, hipócritas, que se sentem melhores do que os outros, mas no final das contas também não têm vida santa, mas vivem nos seus pecados, apenas têm aquela casca da religião. Paulo também diz: olha, não se iludam, vocês estão entesourando para o dia do juízo. Vocês estão entesourando para aquele grande dia que Deus vai chamar vocês para a prestação de contas. Então eles também vão morrer. Mas Paulo diz agora: mas em Cristo Jesus isso muda, ou seja você pagão, seja você religioso, quando você realmente crê em Jesus e recebe o dom da graça, primeiro, como eu tenho falado muito nas mensagens anteriores da ceia, enfatizei bastante esse aspecto. Primeiro, nós somos justificados, ou seja, Jesus Cristo foi até a cruz para morrer, não por ele, porque ele é santo, mas ele foi até a cruz para morrer no nosso lugar, por nossos pecados, carregando a nossa maldição. Portanto, ele quitou a dívida que nós tínhamos, dívida infinita, dívida que nós não poderíamos pagar. Ele quitou essa dívida na cruz do Calvário, nos justificando verdadeiramente diante de Deus. Como é que nós chamamos isso, meus irmãos? Justificação. Romanos capítulo 5, verso 1. Volte um pouquinho a sua Bíblia. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificação. E diz aqui: tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está, ele diz: agora não se preocupe mais, você tinha uma dívida infinita, você tendo vivido como pagão, você não se importava com Deus, mas você ia morrer. Tendo vivido como religioso, também você não se importava com Deus, você só se importava em ter uma máscara, em ter uma casca religiosa, mas você ia morrer. Mas desde que você creu em Jesus, quando ele diz aqui, versículo 2, pelo qual temos também entrada pela fé a esta graça, ou seja, sem obra nenhuma. Veja, não apresente obra para Deus, porque esse é o problema do religioso. Ele quer apresentar obra para Deus, mas apenas creia em Jesus, na graça de Deus, se arrependa dos seus pecados, confie nele, fé, confiança. Paulo está dizendo aqui: nesse momento, você foi justificado pela fé, tendo paz com Deus agora por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus atribui a você a justiça que Jesus ganhou para você na cruz do Calvário, e os seus pecados estão quitados. Acabou. Não tem mais morte, não tem mais culpa. Tem o que, irmãos? Paz. O homem pagão não tem paz com Deus, ele foge de Deus. E ele afoga a consciência dele nos seus pecados, nos seus ídolos. Não adianta. Um dia ele vai ter que prestar contas com Deus. E ele sente isso. O religioso também não tem paz com Deus. Ele tenta conseguir a paz com Deus através de obras, de justiça dele, mas também não adianta, ele não alcança a paz com Deus. Onde é que está a paz com Deus? Em Cristo Jesus. No momento que a pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, ela é justificada para sempre. Essa é a mensagem do Evangelho, irmão. Sem obra alguma, justificada. E ela agora está em paz com Deus. Pois bem, essa é a doutrina da justificação. Mas agora vamos pensar no seguinte: o pagão que não foi justificado, ele se degrada moralmente. Vamos, raciocine comigo aqui. Vou colocar as coisas assim de forma até mais vagarosa, para vocês irem pensando junto comigo, tá bom? Vamos pensar lá no capítulo 1. O pagão que não foi justificado e ele se afasta de Deus, ele vai adorar ídolos. O que Paulo ensina em Romanos capítulo 1? Ele vai se degradando moralmente, ele vai piorando, ele vai cada vez mais matando a consciência e fazendo e praticando coisas erradas. Todo aquele catálogo horrível lá,
de pecados que Paulo fala em Romanos capítulo 1. Então ele vai praticando aquilo. Ele vai piorando. Capítulo 2, o religioso ele vai melhorando moralmente? Também não, ele vai se tornando cada vez mais cínico, hipócrita. Ah, não furte, mas ele furta. Ah, não adultere, mas ele adultera. Então ele vai se tornando cínico, hipócrita. E isso vai piorando na vida dele. Então, ambos, pagão e religioso, vai se degradando moralmente. Mas eles não são justificados. Agora, vamos raciocinar aqui, meus irmãos. Um desses, seja pagão, seja religioso, se arrepende dos seus pecados, crê em Jesus, crê na salvação totalmente pela graça, não tenta apresentar a Deus obra nenhuma, confia apenas em Jesus como seu Salvador. O que acontece com ele, segundo Romanos capítulo 5? Ele é o quê? Justificado, e agora ele tem paz com Deus. O que vai acontecer com ele agora? O pagão não justificado se degrada moralmente. O religioso não justificado se degrada moralmente. O arrependido, o homem de fé, é justificado. O que vai acontecer com ele? Ele vai se degradar moralmente? Não. Ele vai o quê? Ser santificado. Então, eu queria que vocês pensassem comigo agora. Vou repetir, irmãos. Eu disse que eu ia repetir e ser vagaroso, porque eu quero colocar isso bem forte nas suas mentes hoje, nesta manhã. O pagão não justificado se degrada moralmente. O hipócrita religioso se degrada moralmente na sua hipocrisia, no seu cinismo. O justificado vai se degradar moralmente? Não. Ele vai ser o quê? Santificado. Então, o que nós temos, irmãos? A doutrina da santificação. E é isso que Paulo, vamos olhar agora para o capítulo 6, no primeiro versículo. Veja o que Paulo diz aqui no primeiro versículo. Ele diz assim, olha, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ele está falando aqui daquela pessoa que raciocina assim. Olha só, olha como é que a pessoa raciocina. Ah, eu fui justificado pela graça. É graça. Então, sabe o que eu vou fazer? Agora eu vou permanecer no pecado, porque eu permanecendo no pecado virá mais graça. A graça vai abundar. Paulo está falando com esse indivíduo, com essa pessoa que pensa assim, ah, eu fui justificado pela graça, então agora eu vou permanecer no pecado para que venha mais graça. Aí Paulo diz, de modo nenhum, você está pensando errado. Se você pensar assim, você está pensando errado. Versículo 2, vamos ler o versículo 2. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fostes batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em quê? Em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho, ou seja, o pecado, a carne, a nossa natureza pecaminosa, foi crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito e para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo assim, olha, não raciocine errado. Aquela graça que me justifica na cruz de Jesus, o que eu acabei de dizer, irmãos? Que a cruz de Jesus, o fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário, apagou os meus pecados. Justificação. Mas e aí? E agora? Eu vou viver no pecado para vir mais graça? Paulo diz, não pense assim. Se você está pensando assim, você está pensando errado. De modo nenhum, ele diz. A cruz de Jesus também é a tua santificação. A cruz de Jesus não é apenas a tua justificação. A cruz de Jesus também é a tua santificação. Por quê? Porque a cruz de Jesus significa que os seus pecados foram quitados, foram pagos, justificação. Mas a cruz de Jesus também significa que você foi liberto do pecado, santificação. Quando Jesus Cristo morre na cruz,
ele está quitando os teus pecados, justificação. Mas quando Jesus Cristo morre na cruz, está morrendo, você nele está morrendo para o pecado. E quando Jesus Cristo ressuscita ao terceiro dia, você nele está ressuscitando para Deus. Eu não vou ler o resto aqui, mas vocês depois podem ler todo o Romanos capítulo 6, e o argumento de Paulo é esse. Ele está dizendo assim, olha, preste bem atenção, Romanos, e ele está falando conosco também, preste bem atenção, igreja, aqui do Tapanã. Se vocês são crentes, vocês foram justificados. Se vocês confiarem em Jesus Cristo, sem tentar apresentar nenhuma obra, vocês estão quitados dos seus pecados. Mas se isso aconteceu com vocês, também vai acontecer outra coisa. Aconteceu outra coisa já. Vocês já foram libertos do poder do pecado. O pecado já foi crucificado com Cristo e vocês já foram crucificados com Cristo para o pecado. E vocês ressuscitaram agora para Deus, para uma vida nova, para uma novidade de vida. É uma ressurreição espiritual. Tudo em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando aqui, irmãos, que nós estamos tão identificados com Jesus como nosso cabeça, como nosso representante. E aqui eu vou voltar um pouquinho lá para Adão. Quando Adão caiu, todos caímos em Adão. Quando Adão caiu, todos morremos em Adão. Quando Adão caiu, todos nos tornamos culpados em Adão. Quando Adão caiu, todos nos tornamos escravos do pecado em Adão. E por isso nós nos degradamos moralmente. Mas, assim como estávamos ligados a Adão, agora nós estamos ligados a Jesus Cristo, que é o segundo Adão. Então, como Jesus Cristo morreu, nos justificou, estou justificado em Cristo. E como Jesus Cristo morreu e ressuscitou, em Jesus Cristo eu morri para o pecado e em Jesus Cristo eu agora ressuscitei para Deus. Preste bem atenção nisso que eu vou lhe falar. Isso é um fato. Isso é uma verdade. Isso é uma realidade espiritual. De maneira, meus irmãos, eu quero ilustrar assim com vocês. Veja, você está com fome, e aí você se alimenta, come, e você fica saciado, fica de barriguinha cheia, está saciado. Você não está mais com fome. O que é isso? É um fato, é uma realidade. Alguém pode chegar aqui para você e dizer assim, não, você está com fome. Mas você diz, não, eu já comi, eu não estou com fome. Isso é um fato, aconteceu, eu já me alimentei. Eu estou lhes falando isso, meus irmãos, para lhes dar mais uma ilustração. O que nós vamos fazer daqui a pouquinho? Nós vamos comer o pão, nós vamos beber o vinho. Nós vamos nos alimentar de Cristo, nós vamos comer a carne de Cristo. Nós vamos beber de Cristo, nós vamos beber o sangue de Cristo. Isso não é literalmente. Ninguém come a carne de Jesus mesmo, ninguém bebe o sangue de Jesus. Então, eu já me alimentei de Cristo. Jesus diz, quem come esse pão não terá fome. Quem bebe da água que eu dou não terá o quê? Sede. É um fato. Você está em Cristo. Você se alimentou de Cristo. Você bebeu de Cristo. Você está em Cristo. Você agora está alimentado. Você agora tem vida. Você agora tem o Espírito Santo, que é a água, representada na água. O Espírito Santo te regenerou, te deu uma nova vida. Se isso é verdade, você está morto em Cristo para o pecado e vivo em Cristo para Deus. Se isso é verdade, veja o que ele diz no versículo 11 agora. Vamos ler o versículo 11? Vamos ler o 10 e o 11. 10 e 11. 6, 10 e 11. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Está falando de Jesus. Agora ele fala assim. Assim, também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha o que Paulo está dizendo para mim e para você. Você é um crente em Cristo? Você confiou nele para a sua justificação? Então, não venha
com esta conversa de, agora é graça, graça, graça. Não, porque não é só a justificação, é também a santificação. Em Cristo você morreu para o pecado, em Cristo você ressuscitou para Deus. Isso é um fato. Se isso é verdade, considere-se morto. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, vivos para Deus em Cristo Jesus. Ponto final. Eu morri para o pecado. E eu estou vivo para Deus em Cristo Jesus. Eu devo me considerar assim. E aí ele diz no versículo 12 que não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Não está claro isso aqui, meus irmãos? Paulo está dizendo assim, olha, gente, preste atenção, Romanos, Jesus morreu. Quando Jesus morreu, vocês morreram nele. Primeiro, vamos voltar lá, né? Vamos fazer tudo direitinho. Primeiro, quando Jesus morreu, vocês foram justificados nele. Segundo, quando Jesus morreu, vocês foram libertos nele. Acabou. Então, quando o pecado chega para você e diz assim, faça isso, você deve lembrar assim, epa, pecado, você não é mais o meu Senhor. Eu morri para ti e eu estou vivo para Deus. Eu creio nisso. Eu me considero morto em Cristo Jesus. Para ti e vivo para Deus. Então, eu não vou oferecer as minhas mãos, a minha boca, os meus olhos, o meu ser para o pecado. Não. Pela fé, confiando em Deus, na sua graça, eu vou me levantar e vou oferecer as minhas mãos do que é santo, os meus olhos do que é santo, a minha mente do que é santo, o meu corpo inteiro, o meu ser inteiro, porque é santo. É isso que ele está dizendo, meus irmãos. Ofereçam agora os seus corpos, a sua vida, o seu ser para Deus, porque vocês já foram libertos. Ele está falando aqui de santidade. Ele está dizendo aqui, quem é justificado é também, inevitavelmente, santificado. Vou repetir isso aqui, irmãos, guarde no coração isso. Quem é justificado é inevitavelmente santificado. Nós não podemos separar a santificação da justificação, ou vice-versa. Nós não podemos separar essas bênçãos, porque elas vêm juntas. Quem é santificado, vou falar direito, quem é justificado é santificado. E aí eu convido vocês a olharem agora comigo em Romanos capítulo 8. Vamos olhar aqui, Romanos capítulo 8, aquele grande, maravilhoso texto que já li tantas vezes aqui com os irmãos da igreja, em que ele diz assim no versículo 29. Acompanhe comigo, Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Vamos parar aqui um pouquinho. Paulo está dizendo assim, aqueles que ele conheceu, quem conheceu? O Pai. Ele está falando aqui da doutrina da eleição. A Bíblia ensina que vai ser salvo quem Deus escolhe. Deus ama, Deus escolhe, Deus conhece. E Deus, então, predestina esta pessoa e esta igreja dele, que ele está escolhendo, a família dele. Quando você quer casar, não é você que escolhe? Então, Deus, o marido, escolhe a esposa, e ele está, a doutrina da eleição significa, ele está escolhendo, a doutrina da eleição é ele que nos elege. Porque se ele não elege, ninguém salva, irmãos. É a graça dele que vem a nós. Então, ele vem e nos ama. Ele nos amou eternamente, antes de todos os tempos. Ele é amor. E ele amou sua igreja, ele amou seu povo. Pois bem,
Ele nos conheceu e ele nos predestinou para quê, meus irmãos? Para serem conformes à imagem de seu Filho. E Jesus é o quê? Ele nos escolheu para nós sermos a imagem do seu Filho. Vamos lembrar lá de Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2 não, Gênesis capítulo 1. Criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança. O homem é criado à imagem de Deus. O homem é criado para ser parecido com Deus. E o que Deus é? Santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Isaías capítulo 6. A terra está cheia da sua glória. Ele é 3 vezes santo. Portanto, irmãos, a Bíblia diz, nós fomos criados para a santidade. Mas essa santidade se perdeu. O homem ainda tem a imagem de Deus? Tem. Mas ele perdeu, foi desfigurada. Perdeu a santidade. Se degradou moralmente. Se tornou isso que nós vemos hoje, o mundo. Eu peguei esses dias um Uber, coisa de né? Aí me marcou, mas nunca mais vou esquecer desse motorista aqui. Ele disse assim, falou sobre os homens não merecem nada. E ele não é crente, mas ele tem essa consciência, né? Os homens não merecem nada. Não esperem nada de Deus, porque foram os homens que destruíram toda a boa criação de Deus. Foi falando essas coisas. E é isso mesmo, irmãos. Os homens se degradaram, não merecem nada, estão perdidos, perderam a imagem de Deus, mas Deus, graciosamente, resolveu chamar um grupo que Apocalipse diz que ninguém sabe a quantidade, é incontável. E ele predestinou este grupo para ser o que, irmãos? A imagem de seu Filho. E o que Jesus é? O Filho de Deus, santo. Quero lhes fazer uma pergunta, irmãos. Jesus Cristo, quando andou neste mundo, pecou? Deus nos livre de pensar isso, não é? Nós dizemos assim, não, ele nunca pecou. Ele foi o homem santo, perfeito, andando na vontade de Deus, do Pai Celestial. Ele dizia isso, o que eu vejo o Pai fazer, isso eu faço. O que eu ouço o Pai falar, é isso que eu faço. Eu estou aqui em plena obediência ao meu Pai Celestial. Jesus é santo. Pois bem, Deus está dizendo aqui, Paulo está dizendo aqui, que nós, em Cristo Jesus, nós fomos predestinados à igreja para sermos como Jesus. Aquela imagem que Adão perdeu no Jardim do Éden vai ser restaurada no novo céu e na nova terra, meus irmãos. Isso significa que Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. Se você é um crente, Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. Restaurar a imagem que você perdeu em Adão. Mas em Cristo, esta imagem vai ser restaurada. Na glória nós vamos ser lindos, irmãos. Santos, perfeitos, expressando a imagem de Deus, conforme a imagem de seu Filho. A igreja vai ser uma noiva adornada, pura, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado, nada de mal. Como é que chamamos isso, irmãos? A doutrina da... Pergunta de EBD. Como é que a gente chama isso? A doutrina da... Eu já falei para vocês. Doutrina da justificação, doutrina da santificação. Qual é a outra que vai acontecer lá no céu? Vou dar 0 para todo mundo. Doutrina da glorificação, irmãos. Olha aí. Meus irmãos, tem que saber isso. Olha aí o versículo 30. Vamos ler lá o versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Glorificação. Então, o que eu estou falando nesta manhã? Em Cristo nós temos justificação. Em Cristo nós temos santificação. Em Cristo nós temos glorificação. Isso significa que, o que Paulo está dizendo aqui, é que certamente, sem dúvida, sem nenhuma dúvida, nós vamos ser glorificados. Porque nós fomos conhecidos, versículo 29,
Nós fomos predestinados para ser conforme a imagem do seu Filho, versículo 29. Nós fomos predestinados, portanto, Ele nos chama. Quando Ele nos chamou, pastor, naquele dia que você ouviu o Evangelho, não importa a sua idade, não importa como foi, mas naquele dia, ou naquele período que você foi ouvindo o Evangelho de Jesus, pode ter sido por seu pai, por sua mãe, pelo pregador, por um amigo, não importa. Mas você ouviu o Evangelho, e aí Deus pôs fé no seu coração. Ele te deu arrependimento. E você confiou em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esse é o chamado dele, irmãos. Isso é uma obra poderosa do Espírito Santo, que só o Espírito Santo faz. Que não adianta, se o Espírito Santo não chamar, se o Espírito Santo não converter, é o chamado interno, é o que a gente chama de chamado eficaz, é a obra poderosa do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não faz isso, não dá um novo coração, a pessoa não crê. Mas os predestinados serão chamados. E quando eles são chamados, eles creem. E quando eles creem, eles são o quê? Justificados. E se eles foram justificados, certamente, Paulo não põe dúvida que certamente eles serão o quê? Glorificados. Mas apesar de que ele não cita aqui, mas está subentendido, ele não cita aqui santificação, mas está subentendido que entre a justificação aqui, que acontece na história, na minha vida aqui, no momento que eu creio, e entre a glorificação, que vai acontecer só quando Jesus voltar, existe aqui a minha, o quê? Santificação. Paulo diz lá em Romanos 6, vamos juntar a Escritura com a Escritura. É isso que ele está nos ensinando em Cristo Jesus. Nós fomos justificados. Vou voltar ainda. Fomos chamados. E sendo chamados, justificados. E sendo justificados, estamos sendo santificados. E seremos glorificados. Por isso que ele diz, antigamente, vocês viviam entregando os seus membros ao pecado. E qual é o salário disso? A morte. Mas agora, sendo justificados e tendo morrido para o pecado, considerem-se mortos para o pecado e ofereço as mãos de vocês e o corpo de vocês para a santidade. E, por fim, a vida eterna, glorificação. Então, eu fui justificado, eu estou sendo santificado e eu serei glorificado. E isso não tem talvez. Isso é fato. Deus decidiu assim. E todos aqueles que realmente são de Jesus, isso está acontecendo na sua vida. Meus queridos irmãos, eu tinha ainda muito a falar. E eu vou deixar o que eu ia falar para a próxima Santa Ceia. Porque a gente ainda vai falar mais sobre a santificação. Mas eu queria que vocês guardassem no coração esta mensagem de hoje. E o que eu vou falar na próxima vez será baseado nisso que eu já lhes falei hoje. Ou seja, eu só quero que vocês comecem a pensar. A santificação, ela não é para justificação. Portanto, podemos raciocinar assim, não é? Pelo que nós já aprendemos nessa manhã. Que a santificação não é para justificação. Ou seja, eu não me torno santo para ser justificado. Porque se eu me tornasse santo para ser justificado, a santificação seria as obras, boas obras, que eu alcançaria, então, através delas, a minha salvação. Não. A santificação, ela vem depois da justificação. Isso significa que eu não sou santificado para ser justificado, mas que eu sou santificado porque eu já fui justificado. E outra coisa que eu quero lhes dizer também, vou falar mais na próxima mensagem. É um processo. E é um processo, muitas vezes, doloroso.
Isso o apóstolo Paulo deixa claro em Romanos capítulo 7. Eu queria lhe deixar uma tarefinha para você. Vá para a sua casa hoje, leia Romanos do capítulo 5 ao capítulo 8. E destaque o capítulo 7. Vou deixar essa tarefinha com você. Não vou cobrar de ninguém não, mas quem quiser firmar isso que nós estamos falando, faça isso. Romanos capítulo do 5 ao 8. E destaque o capítulo 7, porque no capítulo 7 o apóstolo Paulo fala da tremenda luta que o cristão tem. Mas ele vence. Ele vence porque no capítulo 8 diz, eu queria encerrar com esse versículo, vamos lá, capítulo 8, versículo 1, acompanhe comigo, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele está dizendo aqui, é luta, irmãos, é luta. A carne vem com fúria se levantar contra nós e nós sentimos a fraqueza. Próxima exposição eu vou falar melhor disso. Mas vem o Espírito Santo e nos dá a vitória. Por isso que ele vai falar lá em Gálatas, andar em espírito e não satisfazer os desejos da carne. Eu queria encerrar então, se os meus queridos irmãos creem no que Paulo diz, em tudo que falamos aqui, eu queria lhes dar 2 conselhos nesta manhã. Capítulo 6, versículo 11, eu deixo com vocês esse conselho de Paulo. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, por não estar debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, se você estiver mantendo algum pecado na sua vida, preferido, você está mantendo lá, meu irmão, não faça isso. Se você é um crente em Cristo Jesus, você tem que crucificar isso. Levante-se e diga, isso está morto para mim. Eu estou morto para isso. E eu estou vivo para Deus em Cristo Jesus. E eu não vou mais entregar minha mente, as minhas mãos, o meu coração, a minha alma, os meus sentimentos, o meu desejo, o que é sujo, o que é pecaminoso. Mas eu vou entregar para Deus como instrumento de quê, meus irmãos? De justiça. Porque eu já morri do pecado, estou vivo para Deus. Faça isso nesta manhã. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar. Vamos pedir que Ele nos fortaleça. Senhor, nosso Deus, nós queremos agradecer, Senhor, pela sua grande misericórdia, bondade, graça, que nos dá, Senhor, de podermos estudar a Bíblia Sagrada todas as manhãs na nossa igreja, tirar esses tesouros desse livro santo. A sua vontade está aqui revelada. Obrigado, Senhor. Obrigado por seu amor. Obrigado por sua bondade. Põe a sua palavra nesta manhã no nosso coração. Senhor, nosso Deus, que todos aqui confiem em Jesus como seu Salvador, verdadeiramente. Para que não sejam como os pagãos, nem sejam como religiosos hipócritas. Guarda-nos disso, Senhor. Que todos sejam crentes verdadeiros entre nós. E sendo crentes, Senhor, considerem-se justificados, estão em paz com Deus e mortos para o pecado.
e entreguem o seu corpo, a sua alma, os seus membros, o seu ser, não para a injustiça, Senhor, mas para a justiça, para a santificação, para fazer a sua vontade. Louvado seja o seu nome. Ó Senhor, santifica esta igreja. Senhor amado, santifica cada irmão querido que está aqui, cada irmão que tem participado conosco, não está aqui hoje. Cada pessoa, Senhor, porventura estiver ouvindo essa transmissão, dessa pregação, converta, santifique, Senhor, que nós um dia estejamos todos contigo na glória. Como o Senhor disse, que aqueles que chamou, justificou, e os que justificou, glorificou, que isso aconteça com todos nós. Que a graça poderosa de Cristo Jesus nos santifique, nos faça te amar e viver uma vida satisfatória, vida de verdade, a vida eterna, Senhor, uma vida abundante, como o Senhor chamou em João 10. E que o seu nome santo seja glorificado em cada um de nós, em Cristo Jesus. Nós oramos assim, Senhor, nos abençoa. E abençoa agora a ceia, a Santa Ceia, para que ela seja mais um instrumento da nossa santificação, da nossa consciência e fortalecimento de nossa fé, para a sua glória, para o seu louvor, em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus.